A gente encerrou praticamente o jornal Band News Rio, primeira edição, falando sobre dados do Instituto de Segurança Pública, né? E aí a gente tem que valorizar a percepção do jornalismo da Band News FM, porque senão você fica comprando aquele discurso já embaladinho, né? Que muitas vezes esconde... Gato por lebre. Comprando gato por lebre. Gato por lebre. Gostei. Vou pedir para quinta-feira que o professor Dionísio da Silva explique a origem dessa expressão. Você nunca ouviu a expressão comprar gato por lebre? Não, já ouvi, mas eu gostei da inserção dela. Tá bom, te agradeço. E da forma como você a fez. Mas recebemos aqui uma divulgação do governo do estado através de e-mail, o que a gente chama de release, né? Que é um texto divulgado oficial pelo Palácio Guanabara. E esse texto fala sobre setembro ter encerrado com o menor número de mortes violentas e 34 anos, o que é ótimo. Óbvio. Apreensões de fuzis aumentaram 18,5%, 577 armas retiradas de circulação em 9 meses. E aí, ao longo desse texto, o governo do estado divulga alguns dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública quanto ao fechamento do mês de setembro. E no final, eles destacam o que, para eles, são os principais indicadores. Letalidade violenta, falam que 2.804 vítimas foram feitas da violência nos 9 meses de 2024, uma redução de quase 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quando a gente fala do indicador letalidade violenta, a gente está falando de um indicador que abrange homicídios dolosos e latrocínios. Doloso, quando há intenção. Dolo com a intenção. E latrocínio, que é o roubo que acaba em morte, né? O roubo seguido de morte. Destacam ainda a queda dos homicídios dolosos e queda das mortes por intervenção dos agentes do Estado. Certo. E aí a gente recebeu esse release e falou, opa, saíram os dados de setembro do ISP. Vamos então vamos ver o que não está no ver release. Os outros indicadores. Vamos ver o que não está no release. Vamos ver o que o povo, o que o ouvinte da Band News FM relata diariamente, o que a nossa reportagem na rua traz diariamente. E aí fomos atrás, roubos de veículos, roubos de cargas, roubos em coletivos, roubos de celulares, roubos de rua. Então, vamos falar de capital, porque a gente vem vivendo uma onda nessas últimas semanas, nesses últimos meses, muito centralizada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não à toa, o tom da eleição municipal aqui na capital foi segurança pública. Então, quando a gente para pegar roubo de veículo aqui na capital, em setembro foram 1.724. Um aumento de 85% na comparação com o mesmo período do ano passado. 1.724 em setembro de 2024 contra 930 em setembro de 2023. Muita coisa, né? Quando a gente vê o período acumulado de janeiro a setembro, a gente passou de 10 mil casos. São 12.334 roubos de veículos de janeiro a setembro de 2024 contra 9.112. É muito mais, né? No mesmo período no ano passado. São mais de 3 mil casos a mais. 3.222 casos a mais. Quando a gente pega a nível estadual, né? Saindo do recorte só na capital, o aumento de roubo de veículos em setembro é de 81%. Foram 1.390 casos a mais. 3.098 em setembro de 24 contra 1.708 em setembro de 23. No acumulado, aumento de 30%, mas quando você olha os números absolutos é uma diferença absurda. 4.800 roubos a mais, 21 mil. Muita coisa. Contra 16.400 aproximadamente. Isso não estava no release, né? Não, esse é o roubo de veículo. Se a gente for pegar o roubo de rua, vou começar pelo estado agora. Roubo de rua é individual, né? O assalto. Você tá na rua e aí um bandido te aborda de maneira violenta, te rende, te rouba. 43 mil, mais de 43 mil casos no acumulado de 2024 contra mais de 38 mil no ano passado, uma diferença de 4.600 roubos a mais, 12% de aumento no estado. Só para eu entender, isso aí você também não pegou no release, né? Eu tô pegando agora aqui com o site aberto, então se vier algum dado positivo também eu vou destacar. Claro.
Na comparação mensal, quase 1.000 casos a mais, 998, 5.194 contra 4.196. E aí, se a gente for pegar a capital, aumento também muito alto, de 916 casos, 37% de aumento. Isso na comparação setembro-setembro, 3.387 contra 2.471. Isso aí registrado, né? É aquilo que foi registrado. No acumulado, 4.500 roubos de rua a mais, 27.800, agora eu vou arredondar para ser mais rápido, contra 23.280. Barbaridade. E já havíamos destacado também, no jornal Band News Rio, primeira edição, outros recortes impressionantes. O roubo de cargas. Eu ia te perguntar sobre carga. Roubo de carga aqui na cidade do Rio aumentou 205%. Que isso, cara? A gente está falando aí de dados que triplicaram, né? 192 contra 63. Não é possível um aumento como esse. E aí vou até trazer o contraponto. No acumulado, até há uma pequena redução, 3%. Certo. Isso pegando janeiro, setembro, mas a gente vê que setembro trouxe uma explosão aí no roubo de carga na capital. Porque se a gente for olhar no nível estadual, o acumulado até apresenta redução, 16%, mas setembro foi um mês bem complicado para a segurança pública. Aumento de 92% dos roubos de carga em todo o estado do Rio de Janeiro. Qual será a explicação para isso, né? A explicação para isso é inexistência de política pública. No que diz respeito a estratégias, a gente vive a mesma, né? A Força Nacional continua no Rio, a PRF continua com suas ações voltadas para reduzir roubo de carga. Só que aqui a gente está tratando de dados do Instituto de Segurança Pública. Sim. Claro que aqui há registros de ocorrência, independentemente de qual foi a força que atuou, né? Se é a força estadual, se é a força federal, mas é natural que os dados sejam mais direcionados para a atuação das polícias militares civil do estado do Rio de Janeiro. E acho que o que mais se comenta recentemente é a insegurança relacionada ao transporte público de ônibus, né? E aí, quando a gente pega roubos em coletivos, é também um aumento impressionante. No estado, em setembro, aumento de quase 50%. Lembrando que nos últimos 2 dias nós vimos sequestros de ônibus no Rio de Janeiro, certo? Isso, exatamente. Ônibus sequestrados em grande volume, número extraordinário. Quase 150. Usados como barricadas. Usados como barricada, sequestrados, usados como barricada no ano. Isso certo? Porque a gente está falando de ônibus sequestrado usado como barricada por criminosos, sem nem levar em consideração os que são incendiados de maneira criminosa e por aí vai. Agora aqui é o roubo em coletivo. É você tá lá no ônibus, indo pro seu trabalho, voltando para sua casa, entrar como aconteceu hoje de novo, nessa madrugada, 3 caras armados darem tiro pro alto, roubarem todo mundo. A gente recebeu há pouco outro relato de roubo de ônibus que aconteceu pela manhã. Então, são casos que estão se repetindo diariamente com o mesmo modus operandi. E quando a gente traz isso para o recorte aqui do município, fica ainda mais evidente que realmente explodiu o roubo em coletivo. Em setembro de 24, 555 contra 270 no ano passado, mais do que dobrou. Que loucura. No acumulado também tivemos aumento. Então, assim, se a gente for pegar todos os indicadores, até há, como eu disse na abertura aqui do destaque, indicadores positivos para o estado. Mas os que mais geram a sensação de insegurança nas ruas, que é pegar um ônibus sem saber se vai ser assaltado, sair de casa sem saber se vai ser assaltado, pegar o celular na rua para atender uma ligação sem saber se vai ser roubado, sair com seu carro sem seguro, sem saber se você vai ter o seu meio de locomoção, muitas vezes até de trabalho, para quem é taxista, motorista de aplicativo, roubado. A sensação de insegurança, essa não para de subir. E os dados mostram, né? Você que me escuta, uma pergunta rápida, sem viés. Quando você pensa no governo do estado do Rio de Janeiro, qual a marca que vem à sua cabeça? O que te ocorre? Qual é o elemento de gestão? Qual a identidade? Quando você pensa no governo Cláudio Castro, o que vem à sua cabeça como marca? Todos os governos, bons, mais ou menos, ruins, todos têm alguma marca, alguma identidade. Eu tenho muita dificuldade em identificar uma cara positiva para o governo Cláudio Castro. Em termos de segurança pública, fazendo esse recorte, apresento a mesma questão para vocês. Qual é a marca? O que fica? Quando eu penso em segurança pública no governo Cláudio Castro, me ocorre
divisão de poder, distribuição de cargos de alto escalão em secretaria ligada à segurança pública para aliados de fulano ou cicrano. Eu penso em 3 secretarias: Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Polícia Militar. Isso vem de Witzel, certo? De quem Cláudio Castro era vice, que é um apagamento também dessa história. Eu penso em 3 secretarias: Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar. São 3 núcleos de poder, 3 orçamentos, pouca articulação, pouca inteligência. Não estou chamando ninguém de burro, não. Pouca inteligência, eu digo inteligência para a investigação, para a formulação de políticas públicas. Quem é quem faz o quê?